Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então falando de surrealismo e psicanálise, surrealismo, falando de psicologia analítica, o Carl Gustav Jung e o homem e seus símbolos. E justamente paramos na parte, no artigo da Aniela Jaff, que é a secretária, foi a secretária do Jung, e com ele ajudou a escrever aquela autobiografia do Jung, que a gente leu aqui também. E a Aniela vai falar das obras de arte. Nós paramos aqui na parte, esse livro é altamente ilustrado, então vocês podem ver aqui que ela vai falar dessa arte abstrata, moderna, Nunca os artistas publicaram tanto manifesto, Então ela vai falar da arte moderna, nós paramos nessa parte aqui, e vai falar inclusive do surrealismo, O Quirico, o Breton, o Dali, Então, interessante as ilustrações, ela vai mostrando, gente, que a psicanálise foi uma inspiração para os surrealistas, Então o André Breton conheceu a obra do Freud que foi uma das inspirações aqui para o Jung. Depois o Jung separou do Freud, que é a questão o Dali, a questão do inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, Tem aquelas topologias da psicanálise do Freud que são diferentes da psicologia analítica, que vai ter outros, vai ter outros conteúdos aí, que é persona e sombra, ânima e ânimos, a questão do self, a questão dos arquétipos, a gente já viu isso. Então essa parte aqui da Jaff vai falar de arte, arte moderna e tal, interessante, a questão da arte abstrata. E aí vamos para a parte aqui, mais uma parte aqui mais muita coisa, todos os conceitos são ilustrados, Impressionante aqui. Aí vamos agora então para símbolos em uma análise individual, símbolos, da Jolande Jacob. E ela vai completar de certa forma com um caso clínico a parte da Marie-Louise von Franz, que quando eu li a primeira vez eu não estava lembrando que a von Franz, quem é a von Franz? Depois que eu fui pesquisar, não sabia se era uma mulher, porque estava ML von Franz. Então é Marie-Louise von Franz. Ela vai falar da questão do ânima, do ânimos, do self, a ideia da totalidade, Aí eu até falei da mandala, a ideia de totalidade, que é completitude, de integrar a persona e a sombra, e do consciente, ou seja, a parte do ser todo, que é o self, o consciente tornar consciente do inconsciente. Não é isso? É não reprimir o inconsciente, mas absorvê-lo, absorver. Então, símbolos de uma análise individual. Então aqui ela vai falar do caso clínico, ter várias sessões com um cidadão que ela vai chamar de Henry, vai chamar de Henry, que é um cidadão assim mais introvertido. E ela vai fazer todo um padrão aqui descrevendo essas sessões, sonhos que ele teve, e comparando com a análise que a Marie-Louise von Franz fez lá na parte dela, a parte que, se eu não me engano, aqui é o segundo artigo, que vai falar justamente da individuação, Então o Jung vai escrever, o terceiro artigo, o Jung vai escrever chegando ao inconsciente, que é o primeiro. Aí o terceiro é o processo de individuação, que vai ser completado então pela parte 5, que é os símbolos em uma análise individual. E eu gostei mais, entendi mais a parte 2 e 4, o ensaio sobre os mitos antigos, o homem moderno, a questão da jornada do herói, a necessidade do herói, e o simbolismo nas artes plásticas, até porque fala de surrealismo, que eu estudei, foi justamente a poesia surrealista e tal. Então, ou seja, são os artigos 2 e 4. E aí o artigo 5 completa o 3 com caso clínico. Pelo menos a diferença que eu entendi que foi isso, E o final vai ter a conclusão justamente a Marie-Louise von Franz, falando da ciência do inconsciente, Então vamos por partes. A Marie-Louise von Franz vai falar então da individuação, a questão dos sonhos, os sonhos como uma manifestação do inconsciente, tanto individual quanto coletivo. E aí a Jolande Jacob, vai falar do caso clínico do Henry, e aí vai narrar os sonhos dele, os medos, a introversão, a questão dele com as mulheres, a questão dele com a mãe, e com a futura noiva, etc. E é um caso que lembra muito o Franz Kafka, assim, por alto, assim, que eu entendi do Franz Kafka. Esse caso lembrou isso, o cara tinha dificuldade com as mulheres, o caso da mãe, questão do noivado, também tem uns casos assim a questão do não saber relacionar com as mulheres, etc. Então tem um caso, esse aqui é o caso do clínico do Henry. Eu achei interessante,
justamente por demonstrar na prática, no caso clínico, aquela teoria que também veio de casos clínicos, né? Então a psicanálise assim, ela vai se corrigindo, tem uma teoria, vai para o caso clínico, não é diferente, aí vai e faz outra teoria, vê se tem caso clínico. Então a psicanálise vai se atualizando pelos casos clínicos, né? Então por isso que ela fala aqui no final que o Jung não criou a doutrina, né? A doutrina kardecista, não, o Jung não criou a doutrina, ele criou um sistema de pensamento que é a psicologia analítica, e você vai adequando aos casos clínicos, tentando explicar esses arquétipos, esses símbolos, né? Ele não criou uma doutrina, não é isso, né? A doutrina kardecista, não é a doutrina junguiana, né? Ele apenas fez um método, né? Muito bem, aí ela vai falar a questão aqui da questão da completitude, né? O completo, estar completo, que o Henry, né? Que no caso esse caso clínico, ele tinha dificuldade em entender a totalidade da existência, né? E por isso ele se refugiava para dentro de si mesmo, a introversão, tinha dificuldade com a questão social. E ela vai falar a questão aqui do I Ching. O I Ching, que é o livro das transformações, que é do taoísmo, ou daoísmo, né? E, inclusive o Jung vai fazer um comentário a um livro taoísta, né? Ou seja, a filosofia chinesa, que é o segredo da flor dourada. O segredo da flor dourada, né? E aí aquele símbolo Yang é aquele círculo, né? Círculo, que aí tem um lado dele é escuro, outro lado é claro, e tem uma pequena esfera escura no lado claro e uma clara no lado escuro. Todo mundo conhece esse símbolo, né? É um símbolo, e ele não é um símbolo estático, não, é um símbolo de rotação, né? Ou seja, o claro, o escuro e o claro, o ativo, o passivo, né? O masculino e o feminino, né? Interessante isso aí, que é um dualismo, só que é um dualismo em círculo, e aí forma absoluto, que é o Dao, né? O Tao, que seria esse absoluto formado, né? Pelo lado escuro e o lado claro, ou seja, no escuro existe o claro, no claro existe o escuro, e eles vão se transformando, né? E aí a ideia de completar, né, a totalidade mesmo do self, né, o self, S-E-L-F, é justamente confrontar o irracional, confrontar esse inconsciente que é tanto individual, seus problemas familiares, quanto os problemas do inconsciente coletivo, ou seja, a humanidade toda, os arquétipos, os símbolos, né, as mandalas, né? Por quê? Porque o racional é pouco, né? A gente viu lá que, né, se vou imaginar que tudo isso aqui é o self, o consciente é apenas essa bolinha aqui, né? Então o consciente está apenas flutuando ali, um verniz sobre o caos do inconsciente, podemos dizer assim. E aí esse consciente é chamado a se totalizar, a tomar conhecimento desse inconsciente, né? Porque a razão é insuficiente. Outra questão, se ele não tiver acesso a esses inconscientes, esses racionais, esses sonhos, essas fantasias, que cria a arte, a gente viu no artigo anterior da Jaffe, ela falando de que é isso que cria a arte, né? A abstração é apenas uma forma de demonstração desse inconsciente, né? Então o artista consegue exteriorizar, extravasar, né, essas questões íntimas, emocionais, que são irracionais, né? Então muitas vezes a obra de arte, o que quer dizer isso? Cada um vê o que quiser, né? Então muitas vezes um poema, uma pintura não tem muita razão, né? Ou seja, você não tem uma análise racional, se você quiser, é uma emoção, você sente uma emoção, você sente um apego, né? Você extravasa, você, né, até chora, tem gente que chora diante de pintura pela beleza, né, pela emoção que ele tem. Aí ele não sabe explicar por que ele achou belo e por que ele chorou diante daquela. As pessoas que ouvem, né, ouvem uma sinfonia, uma música e se emociona. Por que ele vai explicar? Não sei o que, a ordem aqui é um dó, ré, mi, fá, aqui é um sol. Só se ele for um músico, né, para saber isso. O sustenido aqui, não, ele tem essa emoção, ele não sabe por quê. Obviamente com o Mozart vai explicar, porque aí tem um sustenido aí, tem uma voz de soprano aí, né? É uma explicação teórica para a música, né? Mas um músico, né, vai ouvir a música diferente da pessoa que não é músico, né? Vai ter essa diferença. E muitas vezes a questão da música é algo que tem no músico, né, um sentimento, e ele vai tentar expressar através da música para atingir os ouvintes, né? Então, muita coisa que você está sentindo, você passa na música, no solo de guitarra, na bateria, transmitir para quem também. Você não tem certeza também se aquilo que você sentiu é algo que o seu ouvinte, né? Assim como você escreve um poema, né? Você escreve uma poesia, é um sentimento do poeta, mas você não sabe se quem vai ler, o leitor e a leitora, vai sentir a mesma coisa. Pode sentir outra coisa, pode ler outra coisa, né? A poesia é um campo, a obra aberta, né? Muito bem, aí na conclusão, que é novamente a Marie-Louise von Franz, ela vai falar então dessas questões da sincronicidade, né, as coisas sincronicidades, conhecimentos que são passados, né? Por exemplo, a evolução das espécies. Tinha lá a obra do Wallace, né, e a obra do Darwin, né, ou Darwin, e eles estavam trabalhando de forma paralela, né, paralela, assim. E aí, quando o Wallace submeteu esses ensaios ao Darwin, que estava hesitando em publicar,
porque o Darwin tinha uma família, né, assim, mais cristã, religiosa e tal, ele tinha dúvidas sobre a evolução no sentido também de ofender, né, a criacionismo. Tem essas questões da evolução aí. E aí, quando ele viu o Alisson, já estava o negócio quase pronto. Então o Darwin acelerou a publicação desse material, né? E você pode ver as sincronicidades, por exemplo, o Freud e o Jung, né? Muitas coisas o Jung realmente viu no Freud, mas muita coisa o Jung já estava pensando em paralelo com o Freud, né? Outra coisa, a invenção do avião, né? A invenção do avião, foram os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, foram os Santos Dumont em Paris. Quem copiou quem? Não copiou, né? Cada um estava na sua, né? Na psicanálise, outra coisa, o Freud e o Machado de Assis no Brasil, né? Muita coisa do Machado de Assis. Mas você é meio freudiano, né? Mas será que o Machado de Assis leu Freud? Né? Na verdade, ele chegou a algumas conclusões observando o comportamento humano, né? Muita coisa que você vê lá no Alienista, no Dom Casmurro, né? No Memorial de Aires, né? Você cheira psicanálise, né? E muita coisa da psicanálise tem no Nietzsche também, né? Interessante essas questões. A questão do absurdo também, né? O realismo mágico tem no Kafka, né? Franz Kafka, e tem no Murilo Rubião. Murilo Rubião copiou o Franz Kafka. O Murilo Rubião jurou de pé junto que não era leitor do Kafka. Mas você vê, tem um monte de coisa no Murilo Rubião, no realismo mágico, no absurdo, né? No surrealismo, que lembra lá as obras do Franz Kafka. Então, isso é uma sincronicidade, né? Quando você está pensando em alguém, e aí o telefone toca, né? Alguém te chama, né? Então tem essa questão aí. E a questão dos sonhos, né? Muitas descobertas científicas são questão do sonho. Aqui não menciona, mas esqueceu aquele sonho, eu estava conferindo aqui, do Auguste Kekulé, né? Auguste Kekulé, que é um alemão, que ele fez aquela fórmula do anel de benzeno, que lembra uma cobra engolindo a própria cauda, né? Desse símbolo aí do Ouroboros, né? Que é o tempo circular, né? O tempo circular. E aí o anel de benzeno é um hexágono, né? Um hexágono fechado. E ele teve a ideia, ele não sabia como fazer a fórmula, e aí ele sonhou com essa cobra engolindo-se a si mesma, né? E aí fez a fórmula do anel de benzeno. Joga aí na internet, anel de benzeno, Auguste Kekulé, né? Kekulé, mas não é alemão. Eu achei que ele era francês e alemão, descobri isso hoje. Entendeu? Então, é interessante, né? O livro, assim, não estou resumindo o livro nesses 3 vídeos, obviamente. E essa imagem da mandala aqui é sensacional, porque você ajuda a outra capa também cria outra, é a mesma mandala, né? Assim, interessante, né? É uma obra muito bem ilustrada, muita referência, né? Não é fácil de você ler de primeira vez, assim, entender, né? Eu não entendi muito essa parte aqui mais aplicada, eu não entendi muito, até porque eu não sou psicólogo e nem psicanalista, né? Então eu não vou dizer que eu entendi essa parte aqui da individuação, desse caso clínico, né? Ou seja, a parte 3 e 5 eu fiquei meio no ar. Vou ter que ler de novo e ler mais uma coisa de Freud, né? Porque essa questão aqui, o processo de individuação e símbolo de uma análise individual, realmente são os livros mais psicanalíticos, os ensaios mais psicanalíticos, né? Então, assim, a pessoa que já é da área da psicanálise, alguém que fez psicologia, vai ler tranquilamente. Para mim, como eu falei, para mim que trabalha com literatura, né? Com literatura, poesia, me interessou muito a questão aqui dos mitos antigos, do homem moderno, e a parte do simbolismo das artes plásticas, que não é só artes plásticas, né? Também a arte em geral, a poesia, as imagens surrealistas na poesia, né? Então, assim, é uma obra muito densa, né? Assim, essa edição aqui tem quantas páginas essa edição? Tem 430. Eu estava chutando 500 aqui, 430. 430 páginas de muita informação, né? Muito assim, para chegar a isso aqui, né, a quantidade de informação que foi, a quantidade de obra de arte, de mitos que são coletados. Então é uma obra assim, de psicologia, de antropologia, né, de artes em geral, de estética, né? Então, ou seja, como é que se classifica isso aqui, né? Assim, é uma obra essencial, eu considero umas obras essenciais, igual Mal-Estar na Civilização, do Freud, né? As palavras e as coisas do Marcelo Foucault, Assim Falava Zaratustra, né, do Nietzsche, né, o Plano Ocidental, do Harold Bloom, assim, são obras essenciais, né, para entender muita coisa que a gente vive hoje em dia, né? Tem os símbolos do cinema, os heróis do cinema, a parte dos heróis, né? Por que nós adoramos a Marvel, a DC, né? A DC, por que faz tanto filme de super-herói, né? Nos últimos 20 anos que tem filme de super-herói, tá brincadeira, né? Você vai no cinema, é só filme de super-herói. Então, vai passar essa onda, né? Então, por que as pessoas gostam tanto de filme de super-herói, né? Por que o herói é importante? Por que elas gostam desses heróis, né? Os heróis bíblicos, né? Essas novelas bíblicas, sempre tem um herói bíblico lá, o Golias contra, né? O Golias contra
o Davi contra o Golias, o Sansão contra os filisteus, né? A ideia dos reis mesmo, assim, né? Mas por que essas ideias do rei, né? O Senhor dos Anéis tem lá o rei, né? O retorno do rei. Então, essas questões, né, da arte moderna são todas aqui analisadas de forma, né, a antropologia, a psicologia, né, a fantasia, né? Dá para explicar muita coisa com essa obra, né, que é para ler e reler, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.